Olá, amados! Mais uma vez juntos para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus aqui no canal Cantinho do Obreiro. Estamos juntos e hoje nós vamos estar ministrando a nossa 36ª aula sobre a parábola da casa vazia. É uma parábola muito interessante e você vai ser impactado por ela. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha nas nossas aulas para que a gente tenha uma noção da participação daquelas pessoas que estão curtindo. Compartilhe, faça comentários, vamos interagir, certo? Nos ajude a fazer o ID de Jesus. Esse é o grande propósito, fazer o ID de Jesus, principalmente no momento como que nós estamos passando, em que as pessoas estão dentro das suas casas, precisando de uma palavra, precisando refletir, precisando de conhecimento, tá? E aqui a intenção é compartilharmos conhecimento da palavra de Deus. Ok, querido? Então, o nosso texto se encontra hoje no capítulo 12, do versículo 43 ao 45 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E o texto diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus ele propôs essa parábola da casa vazia como um exemplo do que acontecia com os endemoniados de Israel. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. E aqui, nesse momento, vai uma chamada do Senhor. Ele nos chama a atenção de todo leitor da palavra sobre esse momento. E ele diz: assim acontecerá também a esta geração má. Jesus ele teve um momento no seu ministério na região da Judéia, região dos nobres, e também na Galileia, região dos pobres. E nesse contexto ele presenciou um quadro assustador da população. Existia ali fome, existia cegueira, existia opressão espiritual, existia rituais de exorcismo naquela época que eram lucrativos e parece muito com os dias de hoje em algumas igrejas. E entre aqueles demônios, entre a coja dos exorcistas, havia sempre um acordo ali bilateral de ganho e de perda, Existia um negócio ali com esses exorcismos, Uma infâmia para o povo de Deus, pois quando Jesus ele expulsava os demônios, não havia barganha, Aqueles espíritos imundos simplesmente eram expulsos, Jesus, em Marcos capítulo 9, versículo 25, diz assim: Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Era uma ordem, era uma palavra. Justamente nesse momento que o povo andava meio que desesperado, Jesus ele propõe essa parábola da casa vazia como um exemplo do que acontecia com o povo lá em Israel. E quando uma pessoa ela era possessa de demônios, os líderes da nação, eles eram os primeiros a isolarem essas pessoas da comunidade, da família, da sinagoga, e os levavam para a região de Gadara.
E lá eles ficavam pelos sepulcros e urrando noite e dia pelos montes. Era assim que ficavam os endemoniados. E vendo esse quadro, querido, nós precisamos entender o que é tentação, o que é opressão, o que é possessão. E a Bíblia ensina que os demônios, os espíritos maus, eles agem sobre os seres humanos para causar-lhes mal, para lhe causar danos, né? E essa ação ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma tentação, ela pode ser uma opressão e ela pode ser uma possessão. E a tentação, como é a tentação? A tentação é a exploração pelos demônios das necessidades, dos desejos das pessoas para levá-las ao pecado. É uma experiência pela qual todas as pessoas passam. Até Jesus sofreu a tentação, está lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Portanto, não é disso que essa passagem trata. Não é de tentação. Já a opressão é uma situação onde a pessoa ela torna-se foco da ação de um demônio para causar-lhe sentimentos ruins, sentimentos incontroláveis, como ataque de raivas, de forma inexplicáveis, medos sem sentido, ansiedades sem medidas e etc. Então, não foi a opressão que Jesus se referiu nesse momento. Não foi isso. A influência, nesse caso, era uma influência externa à pessoa. E na passagem acima, Jesus claramente ele descreve que é uma ação interna. O demônio entrando na casa, ou seja, controlando a alma e a mente daquela pessoa. E a possessão é o terceiro tipo de ação demoníaca. A possessão é onde a pessoa chega a perder por um determinado tempo ou até de forma permanente o controle sobre o seu corpo e a sua mente. Veja como a Bíblia descreve a situação de um homem endemoniado. Marcos 5, versículo 2 a 4, diz assim: E saindo-lhe Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem com grilhões o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, esses foram por ele feitos em pedaços, e ninguém o podia amansar, ninguém o podia segurar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Entenderam, querido? A diferença? Jesus, ele explicou essa parábola porque nesse momento aqui, alguém precisava ser liberto. Quando a sua mente, quando o seu corpo está aprisionado, nesse momento você pode estar passando por um problema de possessão. Quando esse demônio ele é expulso, a casa fica vazia. Isto é, ela é limpa da ação maligna, mas ela ainda não está preenchida porque ela tem que ser preenchida por outra coisa. E se não houver um preenchimento desta casa que está vazia, quando o demônio ele tenta retornar, e não se iluda, ele sempre tenta fazer isso, acabará ocupando de novo o espaço perdido. E ainda pior, trará reforços na figura de outros demônios, como diz o texto, mais poderosos, para garantir essa ocupação. E o resultado final dessa pessoa é mergulhar numa condição ainda pior do que estava antes. E o que é que pode preencher essa casa vazia? Eu lhe digo, só o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele preenche esse vazio.
O Deus que habita em nós, segundo a Bíblia, é Ele que preenche esse espaço. Somente Ele pode ocupar a mente e a alma das pessoas e assim evitar que o retorno desses espíritos malignos. O preenchimento com o Espírito Santo, ele ocorre depois da libertação da ação do demônio, quando a pessoa ela confessa verdadeiramente Jesus como seu Senhor, quando ela confessa Jesus como seu Salvador e ela é discipulada, é feito um ensino sobre a fé, sobre a palavra de Deus, sobre a obediência, e ela passa a viver uma vida reta aos olhos de Deus. Isso significa abandonar velhos hábitos pecaminosos que levaram essa pessoa à situação em que ela estava antes de ser liberta. Existem dois alertas de Jesus. O primeiro é que precisa haver uma intervenção espiritual, certo? Se você acompanha pela TV, isso é comum, programas evangélicos, verá com frequência a transmissão de cultos com libertações, onde muitos pastores expulsam demônios que tomavam conta da vida de pessoas. E essas pessoas presentes, elas aplaudem, se entusiasmam com aquela libertação. Mas a pergunta agora é: como é que essas pessoas estão sendo acompanhadas depois que elas foram libertas? Como é que está sendo feito o acompanhamento dessas pessoas? Será que elas estão tendo ajuda para serem levadas ao conhecimento da palavra, entre outras coisas, o mover do Espírito Santo na vida delas? Como é que está sendo? Será que alguém acompanha? Infelizmente, muitos pastores gostam desses atos de libertação. É bom, não estou querendo dizer que é ruim, não. Mas muitos se preocupam mais com a fama por aparecerem do que gerarem libertação nessas pessoas. Porque elas precisam não somente serem libertas, mas elas precisam serem acompanhadas. A casa ela tem que deixar de estar vazia e ser preenchida pelo Espírito Santo, pela palavra, por aconselhamentos e por uma série de coisas. E nós entendemos que isso é trabalhoso. Então o perigo da inconstância, o perigo de deixar essas pessoas de lado é muito grande, porque o inimigo pode voltar, essas pessoas podem não estarem preparadas para lidar com situações e aí são levadas ao pecado novamente. A casa estava vazia e aí voltam os 7. Agora deixa de ser 7 para ser 8. E os 7 que vêm mais poderosos do que esses que estavam. E que lições nós tomamos para nossas vidas, querido, disso? Primeira lição é que a ação espiritual sobre a vida de outras pessoas é uma coisa muito séria e ela não pode ser iniciada de forma impensada. E de qualquer jeito ela deve haver um preparo, deve haver uma intimidade com Deus, deve haver um conhecimento da palavra. A segunda lição é que é preciso sempre tomar cuidado de proporcionar continuação da ação, do cuidado com essa pessoa através do discipulado, fortalecendo a fé da pessoa, acompanhando, como nós falamos antes, aconselhando, levando essa pessoa a buscar uma intimidade com Deus, através da oração, através da comunhão da igreja com os irmãos, através da palavra. E a terceira lição é que é preciso haver uma perseverança nesse compromisso de quem está sendo tratado. Essa pessoa ela não pode desistir e nem se enganar. Ela precisa estar com a casa preenchida e não vazia. Preenchida com o Espírito Santo, com a palavra, preenchida com Deus. E a última lição é que, caso essas duas coisas não aconteçam, o resultado final dessa intervenção espiritual será muito ruim. E a pessoa que foi tratada, ela pode voltar ao estado pior do que o anterior. E aí, pode sofrer grandes problemas. Queridos,
que você possa colocar tudo que nós vimos no seu coração. Que Deus possa te usar para a vida de pessoas, para acompanhar pessoas, para ajudar a libertar pessoas, tá? E que o teu coração esteja cheio do Espírito Santo, do amor de Deus e da palavra. Então eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa e a sua família e dizer: você é um liberto em Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta essa lição, comente essa lição. Se quiser entrar em contato conosco, comente, nós estaremos juntos para comentar com você, para trocar ideias com você. Amém, queridos? Você é mais do que vencedor. Você nasceu para vencer. Deus abençoe. E amanhã nós estaremos novamente com mais uma parábola. E não esqueça, estamos preparando um e-book para presentear todos aqueles que fizerem esse curso. Deus abençoe.